Existe um erro clássico que mantém a maioria dos ciclistas presos no mesmo nível por anos, e esse erro começa exatamente no momento em que eles ignoram o treinamento de base. Treinamento de base não é moda antiga, não é coisa de profissional, não é perda de tempo e muito menos pedal lento sem objetivo. Treinamento de base é a fundação fisiológica que sustenta tudo o que vem depois. Sem base, qualquer intensidade vira areia movediça. Você até sobe rápido por um tempo, mas afunda logo depois. O treinamento de base no ciclismo existe para construir eficiência metabólica, robustez estrutural e estabilidade fisiológica. Ele desenvolve o sistema aeróbico profundo, melhora a capacidade mitocondrial, aumenta a oxidação de gordura, ajusta o sistema nervoso autônomo e cria tolerância a volume sem gerar estresse excessivo. Em termos simples, ele ensina ao corpo a trabalhar melhor, gastando menos energia. Isso é o oposto do que a maioria faz, que é tentar compensar falta de base com intensidade alta o tempo todo. Quando a base é bem feita, o ciclista passa a produzir a mesma potência com menor frequência cardíaca, menor consumo de glicogênio e menor percepção de esforço. Isso não aparece em um único treino isolado, mas se manifesta ao longo das semanas. Subidas longas ficam mais sustentáveis, treinos duros deixam de destruir a semana inteira e a recuperação entre sessões melhora drasticamente. É por isso que quem faz base de verdade parece evoluir de forma silenciosa e constante, enquanto quem pula essa fase vive em ciclos de empolgação e queda. O período de base é onde se constrói a maior parte da adaptação aeróbica de longo prazo. É nele que ocorre aumento da densidade mitocondrial, melhora do transporte de oxigênio, maior eficiência da beta-oxidação e ajuste fino da relação entre sistema cardiovascular e muscular. Sem isso, qualquer tentativa de desenvolver potência, limiar ou capacidade anaeróbica vira um castelo sem alicerce. Para o ciclista amador, a base é ainda mais importante do que para o profissional. O profissional já tem anos de base acumulada. Mesmo quando ele faz ciclos curtos ou intensos, essa base não desaparece. O amador, por outro lado, normalmente começa tarde, treina de forma irregular, tem histórico de interrupções e precisa reconstruir essa fundação repetidamente. Ignorar a base no ciclismo amador é basicamente aceitar viver no platô. O tempo mínimo para um período de base bem feito não é negociável. Em termos fisiológicos reais, menos de 6 semanas começa a ser insuficiente para gerar adaptações profundas. O ideal para a maioria dos ciclistas amadores fica entre 8 e 12 semanas, dependendo do histórico, da idade, da disponibilidade e do nível atual. Esse tempo não é arbitrário, ele respeita o ritmo das adaptações aeróbicas, que são mais lentas, porém muito mais duráveis. Durante o período de base, o foco principal não é intensidade alta, mas sim consistência, volume progressivo e controle rigoroso da intensidade. A maior parte do tempo deve ser passada em zonas aeróbicas baixas a moderadas, onde o corpo consegue sustentar esforço prolongado sem entrar em estresse metabólico excessivo. Isso significa treinos longos, cadência confortável, respiração controlada e atenção constante à frequência cardíaca. Isso não quer dizer que o período de base seja feito apenas de pedal leve e sem estímulo. Dentro da base bem estruturada, entram variações de cadência, blocos de tempo contínuo em intensidade moderada, trabalho técnico de pedalada e até estímulos neuromusculares curtos e controlados. O que não entra é o excesso de tiros máximos, treinos de exaustão frequente e competição de ego em todo o pedal. Um exemplo clássico de semana de base bem feita inclui treinos contínuos de longa duração em intensidade aeróbica, sessões de endurance com variação de terreno, um treino focado em eficiência de cadência e, dependendo do nível, um estímulo moderado próximo ao limiar aeróbico, mas sem entrar em desgaste profundo. Tudo isso é organizado para que o volume semanal cresça de forma progressiva, respeitando recuperação e rotina. Existe um grupo de ciclistas que não precisa passar por um período clássico de base? Sim, mas é um grupo muito específico. Ciclistas profissionais em plena temporada, atletas com histórico aeróbico extremamente sólido ou ciclistas que já passaram por um ciclo de base recente e mantiveram consistência podem trabalhar com blocos mais curtos e específicos. Mesmo assim, eles não abandonam os princípios da base, eles apenas não dedicam um bloco exclusivo a ela.
Para o ciclista comum, que trabalha, tem rotina cheia e muitas vezes treina no limite do tempo disponível, a base não pode ser vista como algo separado da vida real. Ela precisa ser integrada. Isso significa treinos bem planejados, sem desperdício de energia, com controle de intensidade e foco em qualidade aeróbica. Pedalar forte todo dia não é sinal de dedicação, é sinal de falta de estratégia. O maior erro no treinamento de base é confundir intensidade baixa com treino fácil e inútil. O treino de base exige disciplina mental, exige conter o ego, respeitar zonas, aceitar que evolução real nem sempre vem acompanhada de sensação heróica no final do treino. A recompensa aparece depois, quando o corpo aguenta mais, responde melhor e sustenta a potência quando antes quebrava. Outro erro grave é fazer base sem controle fisiológico. Treinar de base sem monitorar frequência cardíaca, sem entender deriva cardíaca, sem observar recuperação e sem ajustar volume é caminhar no escuro. A base bem feita é extremamente controlada, cada batimento importa, cada adaptação é construída com paciência e método. Quando o período de base é respeitado, o restante da temporada muda completamente. O ciclista tolera melhor os blocos de intensidade, recupera mais rápido entre sessões duras e mantém performance por mais semanas seguidas. A chance de lesão diminui, o risco de overtraining cai e a sensação de consistência aumenta. É por isso que quem faz base de verdade parece evoluir de forma silenciosa e constante, enquanto quem pula essa fase vive em ciclos de empolgação e queda. Treinamento de base não é glamour, é estrutura. E no ciclismo, estrutura sempre vence improviso. Quem entende isso para de buscar atalhos e começa a construir performance de verdade. Quem ignora continua pedalando muito, cansando muito e evoluindo pouco. Existe ainda um ponto que quase ninguém aborda quando fala de treinamento de base, e ele é decisivo para separar quem evolui de quem apenas acumula horas. A base não é apenas intensidade baixa, ela é organização metabólica, neuromuscular e estrutural ao mesmo tempo. Quem reduz base a girar leve está desperdiçando a fase mais estratégica de todo o ano. A base bem feita cria adaptações que não aparecem no Strava, mas aparecem meses depois, quando o ciclista consegue sustentar potência alta por mais tempo sem quebrar, quando o coração trabalha com menor custo para o mesmo watt produzido e quando o corpo passa a tolerar volumes que antes destruíam a recuperação. Durante a base, o que realmente está sendo treinado é a eficiência mitocondrial, a densidade capilar, a oxidação de gordura em intensidades submáximas e o controle autonômico do sistema nervoso. Isso significa melhorar a capacidade de usar gordura como combustível, reduzir a dependência excessiva de carboidrato em intensidades moderadas e estabilizar a frequência cardíaca para que ela pare de subir de forma descontrolada ao longo do treino. O ciclista que não passa por esse processo fica refém de picos de forma curtos e sempre sente que falta algo quando a prova passa de 2 horas. Outro erro comum é achar que base é incompatível com estímulos mais fortes. Na realidade, a base moderna inclui microestímulos neuromusculares muito bem posicionados. Pequenas acelerações, sprints controlados, variações de cadência e blocos curtos de intensidade moderada servem para manter o sistema nervoso ativo, sem comprometer o foco principal da fase. Isso evita aquela sensação de pernas mortas e preserva a capacidade de produzir potência quando a temporada avança. O segredo está na dosagem, não na exclusão completa da intensidade. Para o ciclista amador, o tempo mínimo de base não deveria ser pensado em semanas soltas, mas sim em blocos contínuos bem estruturados. Em termos fisiológicos, menos de 8 semanas dificilmente consolida adaptações profundas. O ideal gira entre 10 e 12 semanas, dependendo do histórico do atleta, da idade biológica, do volume semanal disponível e do calendário de provas. Atletas que treinam o ano inteiro sem pausas claras precisam de uma base mais curta, porém mais específica. Já quem vem de períodos longos de irregularidade precisa de uma base mais extensa para reconstruir o sistema. Existe sim um grupo que não precisa de uma base tradicional longa.
Ciclistas com altíssimo volume anual contínuo, que nunca interrompem o treinamento e mantêm boa estabilidade fisiológica, podem trabalhar bases mais curtas e altamente específicas, mas isso é exceção. A maioria dos amadores acredita estar nesse grupo, quando na verdade está apenas acumulando fadiga crônica. A base é justamente o que organiza essa bagunça interna e permite treinar forte depois sem pagar juros metabólicos. A construção da base também precisa respeitar a integração com treino de força. Ignorar força nessa fase é um erro estratégico. A base é o momento ideal para desenvolver força máxima e força estrutural, pois o estresse metabólico da bike está controlado. Isso melhora a economia de movimento, aumenta a estabilidade e reduz o risco de lesão quando a intensidade sobe. Quem deixa a força para depois, normalmente abandona quando o treino de bike fica pesado, e aí o problema se perpetua. Outro aspecto crítico é a recuperação. A base ensina o corpo a recuperar melhor. Frequência cardíaca de repouso mais baixa, melhor variabilidade cardíaca, sono mais eficiente e menor percepção de esforço em volumes altos. São adaptações diretas dessa fase. O ciclista que pula a base vive cansado, mesmo treinando menos, porque o corpo nunca aprendeu a lidar com o estresse de forma eficiente. E aqui entra um ponto que parece simples, mas muda tudo. Base não se improvisa. Ela precisa de progressão clara, controle de carga, variação de estímulos e coerência semanal. Não adianta fazer semanas boas intercaladas com semanas caóticas. O organismo responde à consistência, não à motivação pontual. É exatamente nesse ponto que muitos se perdem, porque pedalar é fácil, estruturar é difícil. Quando você observa ciclistas que evoluem ano após ano, existe um padrão silencioso. Eles respeitam a base. Eles não estão desesperados por intensidade o tempo todo. Eles constroem um alicerce tão sólido que quando chega a fase de construção e pico, o corpo responde rápido e com estabilidade. Não existe mágica, existe método. E se você prestar atenção, tudo o que foi falado aqui aponta para uma mesma direção: estrutura, progressão, lógica, integração entre bike, força e recuperação. Isso não nasce do acaso. Isso nasce de um sistema que já foi pensado para o ciclista real, com rotina real, tempo limitado e necessidade de resultado. Quem tenta montar isso sozinho normalmente erra na dose, erra no momento ou erra na progressão. No final das contas, a base não é uma fase chata do ano. Ela é o momento em que você decide se vai apenas pedalar ou se vai realmente evoluir. Quem entende isso começa a treinar diferente. Quem aplica começa a colher resultados quando os outros ainda estão tentando descobrir por que não melhoram. Se você quer parar de improvisar, se quer uma base bem feita, integrada com força, progressão correta e foco em performance real, existe um caminho estruturado para isso. O sistema MNB de 12 semanas foi criado exatamente para organizar esse processo do início ao fim, sem achismo e sem perda de tempo. O link está na descrição aqui do vídeo. Quem entra passa a treinar com método. Quem treina com método, evolui.